A paz do Senhor, geração inconformada, tudo bem com vocês? Nós estamos iniciando agora mais um episódio do nosso podcast. E para esse episódio nós estamos com um convidado muito especial. Ele é obreiro, líder de jovens, pai de família, evangelista. E hoje nós estamos aqui com o irmão Alex Silva. Gente, paz do Senhor Jesus, que alegria enorme poder hoje estar participando desse podcast. Glorifico a Deus pelo convite, pela oportunidade. Eu tenho certeza que tem sido um canal de bênção de Deus e tem alcançado tantas vidas. Então, que hoje não venha a ser diferente, Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês através dessa ferramenta tão importante. Tenho certeza que Deus vai estar falando conosco. Amém, glória a Deus. Irmão Alex, para a gente começar, a gente pede para o irmão se apresentar. Quem é o irmão Alex por trás dos bastidores? Então, gente, para quem não me conhece, né, eu tenho 39 anos de idade, tenho um chamado de Deus na vida e eu sou uma pessoa super tranquila, sou um cara muito calmo, aparentemente, né, mas sou uma pessoa que eu amo fazer a obra de Deus, sou um pai de família e, enfim, sou uma pessoa normal como todos vocês também. E a família do irmão sempre foi evangélica ou como que começou assim? Então, na verdade, os meus pais, eles se separaram quando eu era pequeno, era uma criança ainda, né? Então, sempre teve alguns que serviam e servem a Deus, né? E uma boa parte não servia, não conhecia Cristo. Então, hoje, eu creio que a gente tem 50% do mesmo lado, né? Alguém que serve, os 50% que servem a Deus e os outros ainda não servem a Deus. Mas dentro do plano familiar, que é a minha casa, graças a Deus, tanto a minha esposa como os meus filhos, que ainda são pequenos, servem a Deus juntamente com a gente. Glória a Deus. E como que foi a adolescência e a juventude do irmão? Então, eu sempre fui uma criança, um adolescente muito levado, com saúde, né? Então, eu não tive o privilégio, meu primeiro contato com a igreja, realmente eu era criança, eu tinha 5 ou 7 anos de idade, não me recordo muito bem, mas aí a minha adolescência foi no mundo e a minha juventude foi uma boa parte no mundo e depois eu tive o privilégio de conhecer a Cristo e depois disso aí a gente teve uma vida com Deus, graças a Deus, por isso, né, ter conhecido a Jesus e Ele ter nos aceitado. Então, eu tive essa parte da minha infância, que meus pais separaram fora da igreja, e depois a minha adolescência, que eu tive o privilégio de poder estar na igreja, fora da igreja, melhor dizendo, e aí depois, na minha juventude, eu conheci a Jesus, eu já estava com quase meus 19 anos de idade, e aí de lá para cá foi uma vida, graças a Deus, que realmente a gente passou a viver, né? Que valeu a pena, né? Valeu a pena, exatamente. E quando que foi o momento, assim, que o irmão percebeu que Deus estava te chamando para algo maior? Então, assim, eu sempre aproveitei todas as oportunidades e fases da minha vida, né? Eu sempre procurei respeitar isso. Eu acho que o tempo, ele tem poder para tudo. Ele tem poder para fazer as coisas verdes se tornarem maduras, mas se o tempo for demais, faz as coisas maduras apodrecerem. Sim. Então, eu sempre respeitei esse processo do tempo. E chegou num momento que realmente as oportunidades foram acontecendo, e eu aproveitei essas oportunidades e fui vendo que realmente é a hora de eu viver o chamado de Deus na minha vida, né? Porque Deus falou comigo, eu tinha cerca de 7 anos de idade, a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Então, eu me apeguei num chamado, numa promessa de Deus para minha vida, e as coisas depois foram acontecendo, na medida que eu fui me entregando, as coisas foram acontecendo e eu fui entendendo qual era o chamado de Deus para minha vida. Alguns talvez não conhecem, né? Mas eu comecei primeiro lá cantando junto com meu pai, né? Meu pai, ele nos convidava para louvar e eu comecei a louvar junto com ele. E aí depois eu vi que isso não era para mim, que o ministério realmente era da palavra e aí eu fui me rendendo à vontade dele. Amém, glória a Deus. E o que se o irmão pudesse voltar no tempo e olhar para sua juventude, o irmão faria a mesma coisa que o irmão fez na juventude antes de conhecer o Senhor? Na verdade, jamais. É o que eu sempre costumo dizer. Eu estava conversando com um jovem, eu acho que semana passada, e a gente estava falando justamente sobre isso. Que o mundo, na verdade, eu posso falar porque eu experimentei os dois lados, o lado do mundo, não tive o privilégio de nascer num berço cristão, gostaria muito, mas eu experimentei o lado do mundo
e depois, quando eu aceitei a Cristo. E a gente consegue ver uma diferença gritante, né? Eu sempre costumo dizer que o mundo ele apresenta coisas que parece que de início é bom. Festa, balada, acesso à bebida, a álcool, mas no final tu vai ver que ele tem realmente um gosto muito amargo. Então, com certeza, se eu tivesse o privilégio de poder voltar lá atrás, eu faria tudo diferente, porque realmente quando a gente reconhece a Cristo, a gente percebe que não há razão, não há motivo de viver longe dele. Então, com certeza, se eu pudesse voltar, eu mudaria com certeza aquilo que eu acabei vivendo na minha fase de adolescente, na minha fase de jovem que ainda não estava na igreja. Amém, glória a Deus. E como que começou o ministério do irmão, o chamado? Então, na verdade, o ministério da pregação, o chamado para ministrar a palavra de Deus, surgiu de uma brincadeira. Uhum. Tipo assim, eu sempre costumo dizer, eu tinha muita vontade de fazer, pouca experiência, não tinha nascido no lar cristão, então eu realmente era um improvável, né? E aí eu me lembro que o pastor Romildo, ele era o pastor em Balneário Gaivota, na praia, né? Melhor dizendo, ele era o pastor ali, e aí ele perguntou para mim, Alex, culto de jovens, tu levaria uma palavra pra gente, uma mensagem final, e aí eu disse para ele que eu teria essa coragem de levar. E aconteceu como acontece com todo mundo, né? De preparar um sermão de 1 hora e em 5 minutos acabar entregando tudo, né? Mas a gente já sabia do peso de sair. Eu sempre aprendi que mais vale a pena eu entregar 5 minutos daquilo que Deus me deu do que depois eu ficar inventando coisas ou entregando coisas que não é de Deus. A gente sabe o peso que isso tem. Sim. Então, mais vale tu realmente entregar uma palavra que seja de Deus em 5 minutos, né? Sentar e ficar com a tua consciência tranquila do que tu realmente acabar falando coisa que não foi Deus que mandou falar, e a gente sabe o peso e a responsabilidade que isso tem. Glória a Deus. E o irmão sendo pai, como que é a visão do irmão agora pra adolescência? Que o irmão tem um filho adolescente, né? Tem um filho adolescente. Filho adolescente. E pras crianças de hoje em dia, qual a visão que o irmão tem, assim? Então, assim, eu sempre costumo dizer que cada tempo a gente vive desafios diferentes, né? Eu acho que hoje, apesar da gente ter a tecnologia do nosso lado, é algo muito importante, mas eu acho que se a gente não saber usar, realmente acaba sendo algo prejudicial. Eu sempre costumo dizer que água em excesso, embora o nosso corpo precisa, faz mal também. Então, o que eu sempre procuro passar para o meu filho que é adolescente e para minha filhinha que tem 3 anos de idade, que ainda não tem um certo entendimento, é que a gente precisa ser moldado pela palavra de Deus. Existem princípios na palavra de Deus que a gente precisa levar como regra para nossa vida. Quando a gente decide andar de acordo com os princípios da palavra de Deus, a gente não paga preço lá fora. Verdade. Então, é uma das coisas que eu levo para minha vida e eu coloco como uma regra, e isso eu passo sempre pro meu filho, que ele ainda é adolescente. Eu sempre digo, filho, honra pai e mãe, escuta conselho de pastores, porque eu sempre costumo dizer, quem ouve a voz de sacerdote dentro do templo também não paga preço lá fora. Nossa. Então as pessoas estão ali para nos aconselhar, para pegar a gente pela mão, fazer a gente caminhar, e a gente precisa ter essa consciência, né? Eu sei que o adolescente, ele nessa fase, ele é um pouco mais explosivo, um pouco mais dinâmico, um pouco mais acelerado. Eu tiro uma base do meu menino, eu digo menino porque existe uma coisa que talvez acontece com todos os pais. Às vezes tu tem um filho com 40 anos de idade, o camarada tá lá, barbudão, deitado no sofá, a gente pergunta, tu tem filho? Eu tenho um menino. Aí tu chega lá e vê aquele camarada barbudo. Então, porque pros pais, os filhos nunca crescem. Então, eu sempre digo pro Jonathan, que é o filho que a gente tem, que é adolescente, né? Para ele sempre seguir os princípios da palavra de Deus. Porque existe um texto bíblico que diz, honra teu pai e a tua mãe, para que acrescente os teus dias na terra. Então, quer viver mais? Honra pai e mãe. Quer viver mais? Honra pastores. Quer viver mais? Seja uma bênção na sociedade, não somente na igreja, mas por onde passar. Então, eu acho que o princípio de tudo é ser pautado e moldado pela palavra de Deus. Eu acho que esse é o ponto principal de tudo. Glória a Deus. E agora falando sobre família, sobre vida real, como que o irmão enxerga o papel de um homem de Deus dentro da sua casa? Então, eu acho que isso é uma das coisas que eu costumo falar, tanto na minha casa como para as pessoas que a gente tem o privilégio de estar aconselhando, né? Eu sempre digo que um homem de Deus,
ele não é aquele que ele apenas fala, mas ele lidera pelo seu exemplo. Eu acho que isso é um ponto principal, né? Eu sempre trato isso também como uma regra, prioridade para minha vida. Não tem como eu assumir o púlpito para falar de amor, para falar de, enfim, de qualquer outro assunto, se eu realmente não passar isso para minha esposa e para meus filhos. Então, eu acho que uma coisa que, quando eu estou pregando, acho que a minha esposa e o meu filho eles têm que olhar para isso e dizer realmente o que ele está falando é o que ele vive. Então, acho que o homem sendo alguém de Deus, alguém que tem uma estrutura, uma base sólida na palavra de Deus, eu acho que ele consegue ser esse exemplo para dentro da casa, né? Isso quando eu falo de homem, eu também falo da mulher, lógico, né? Mas eu acho que o homem ele precisa puxar essa responsabilidade para ele e realmente ser um canal de bênção de Deus, não somente na igreja, mas que ele venha ser um canal de bênção de Deus também no seu lar, na sua casa. Então eu acho que esse é o papel do homem de Deus, né? Do homem que realmente vive de acordo com os princípios da palavra de Deus. Então, é o que eu sempre vejo. Eu acho que eu tenho que ser primeiro o exemplo dentro do meu lar, da minha casa, para que depois eu possa expandir o meu ministério para fora. Eu acho que quando a gente tem essa consciência, eu acho que a gente está de acordo com aquilo que Deus quer e aquilo que a palavra pede, né? Glória a Deus. E o que a tua esposa e seus filhos te ensinam sobre o caráter de Cristo? Então, eu acho que é uma das coisas também que a gente em casa a gente conversa muito sobre isso, né? O que é um caráter cristão? É um caráter de Cristo, né? Representado na gente. Eu acho que o exemplo disso tudo é realmente a tua família. Eu costumo falar com alguns amigos que eu já passei, eu tô com 39 anos de idade, comecei a pregar muito jovem, né? Pela misericórdia de Deus. Então, eu já passei por algumas experiências na vida. E hoje eu sou um cara que eu vejo, em primeiro lugar, Deus, lógico, e depois a minha família. Então, os meus filhos, eles precisam refletir esse caráter cristão. É o que eu sempre falo assim, ó, não tem como um espelho quebrado refletir alguma coisa. Esse espelho, ele precisa estar intacto, porque aí ele vai conseguir refletir alguma coisa. Então, eu acho que esse caráter de Cristo, esse caráter cristão dentro da família, dos filhos, da esposa, eu acho que é fundamental até para um ministério muito sólido, né? Para quem pastoreia, para quem prega, para quem louva. Eu acho que realmente é isso. Eu acho que quando tem uma família que é mais parecida com Cristo, ela reflete realmente esse caráter cristão. Quanto mais eu me esvazio de mim mesmo, me encho de Cristo, da palavra, eu acho que eu represento e eu consigo demonstrar para as pessoas esse caráter cristão dentro do seio familiar. Glória a Deus. Irmão Alex, qual que é a oração que mais representa o seu coração como um pai? Eu acho que a oração do Pai Nosso. Eu acho que é uma das orações que representam, tipo assim, ó, como pai. Eu sempre costumo falar, né, que esse cuidado de pai, por exemplo, a minha filha tem 3 anos. Tem 3 anos. Eu coloco isso como Cristo, o cuidado de Deus, cuidado de Cristo com a gente que é filho, que nós temos consciência de filho, e também esse mesmo cuidado de um pai de família com seus próprios filhos, né? Tipo assim, ó, a minha menina, tem uma menina de 3 anos de idade, a gente tem uma menina de 3 anos de idade. Quando eu pego ela pela mão, que eu saio com ela, pode ser o lugar mais perigoso que eu vou passar. Eu vejo que nos olhos dela que ela tá dizendo bem assim, ó, pode ser perigoso, mas eu tô com meu pai. Então, quando eu tô com meu pai para mim é um herói. O meu pai eu me sinto protegida pelo meu pai. É aquela expressão que a gente ouviu de Abba Pai, que é paizinho, mas na verdade existe um contexto muito maior. Eu já falei sobre isso. Abba Pai não é apenas a expressão paizinho, é um pai que carrega um filho no colo. Ou seja, quando eu tô nos braços do meu pai, eu entendo que nos braços do meu pai eu tô protegido. É o que eu vejo. Então, a oração acho que representa mais essa questão de pai, de paternidade, é exatamente essa. Acho que a oração do Pai Nosso é aquela oração que a gente faz realmente entendendo que Deus é Pai e tem cuidado da gente. Então, eu vejo dessa forma, consigo ver dessa maneira. Glória a Deus. Bem, E agora falando um pouquinho sobre liderança de juventude, qual é o maior desafio em pastorear e inspirar jovens hoje? eu acho que mais ou menos, eu creio que eu já respondi um pouquinho antes dessa pergunta. Eu acho que a questão de tu pastorear e tu liderar é realmente tu ser formado
pelo teu exemplo como líder. Eu digo, eu sempre falo que o exemplo ele constrói. Sim. Então, Deus tem dado o privilégio para a gente de poder cuidar de um grupo de jovens. E toda vez que a gente conversa com alguns jovens, é exatamente isso que a gente ouve deles. A gente precisa ver vocês como nosso exemplo para que a gente possa imitar vocês. Então, o que eu vejo? Eu acho que o maior desafio de ser um líder, de ser um pastor, de estar na frente realmente de um trabalho, é tu ter um caráter realmente moldado por Cristo. Eu acho que essa é a ideia. Porque não adianta eu querer falar para o grupo que eu lidero, falar sobre amor, se eu sou uma pessoa que não amo. Um exemplo maior. Quando a gente fala de amor, eu não falo de um amor no berço de Platão. Não é isso. Eu estou falando daquele amor que é o que ficou escrito lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu estou falando desse amor, que é um amor incondicional. A Bíblia fala o quê? Todo aquele que pode fazer o bem e não faz, comete o pecado. Jesus pegou os 613 preceitos e resumiu em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Eu acho que amor revela tudo isso. Então, quando eu vejo que eu sou um líder e eu posso liderar com as minhas atitudes, eu acho que as minhas falas são consequência daquilo que eu pratico. Então, eu procuro mostrar uma liderança com exemplo, e aí eu consigo ter uma geração que trabalha comigo, sendo uma geração sadia, tanto na igreja como num grupo de jovens. É dessa forma que eu consigo ver. Eu acho que quando tu realmente se torna um exemplo para alguém como liderança, as pessoas vão seguir o teu exemplo e vão querer reproduzir isso todos os dias. Então, eu acho que isso é legal, eu acho que isso é importante. E não só para a juventude da local, né? Exato. Mas para as outras juventudes também, né? E isso, eu recebo às vezes mensagens de jovens de outros lugares, de outras denominações, e isso para mim, eu sempre procuro me esquivar muito disso, porque eu digo que isso não pode me afetar, porque eu sei que não sou eu, não é por causa minha, é tudo por causa dele, porque se não fosse ele, eu não faria nada disso. Então, quando eu vejo alguns outros jovens falando pra gente, pô, Alex, eu quero crescer, eu quero ser alguém que nem tu é, eu quero ser um pai de família como tu é. Existem pessoas do nosso grupo de jovens, da nossa igreja sede, que a gente lidera, eles chegam pra gente, eles falam, poxa, Alex, eu quero ser quem tu é, eu quero ser um pai de família como tu é, eu quero ser um exemplo. Então, a gente procura sempre liderar com o teu exemplo. Acho que quando tu consegue liderar com o teu exemplo, eu acho que tu consegue formar pessoas que realmente vão olhar e vão dizer, eu preciso liderar sendo um exemplo para outras pessoas. Eu vejo como se vê dessa forma, né? E como falou que o exemplo arrasta, uma vez a gente estava numa pizzaria, numa confraternização dos adolescentes, quando era dos adolescentes, e tava tu, a Fran e os jovens da Gaivota. Sim. E daí, antes de vocês comer, vocês oraram. E isso ali foi um baque pra nós, porque a gente não fez isso. Sim. E daí aquilo ali já marcou a gente de uma maneira diferente, que aquele povo ali é diferente, sabe? Sim. Então, o exemplo, ele arrasta as pessoas a seguir os mesmos exemplos, né? Esse modo. Geralmente, quando eu saio para viajar, que eu chego em algum ambiente, que eu vejo realmente outras pessoas que vão comer, pode ser um gesto simples, pode ser alguma coisa simples, mas tu ser grato a Deus, mas é num restaurante, não é comida na minha casa, mas seja grato a Deus por Deus ter te dado a oportunidade de tu poder estar ali e poder te alimentar, porque se tu chegou até ali, pô, Deus fez tudo dar certo para tu chegar até ali, tu ter condições de estar comendo no restaurante ou em qualquer outro lugar, então ser grato a Deus. Eu acho que gratidão é o princípio de tudo, né? E quando a gente consegue formar pessoas com esse mesmo propósito que a gente, eu acho que a gente consegue ter uma geração muito mais sadia, uma geração muito mais fortalecida, e a igreja só avança e cresce com isso, né? Então isso é muito bom, é muito bom. Amém. Como que o irmão líder, como líder, quando vê um jovem se afastando da fé? Então, essa pergunta é uma pergunta, tipo assim, na minha opinião, acho que, por enquanto, uma das mais difíceis até agora, né? Porque quando a gente entra para assumir um trabalho, a gente não quer, entre aspas, perder ninguém. A nossa ideia é sempre avançar como igreja. E cada pessoa que sai, independente que vá para fazer qualquer outra coisa, a gente acaba sentindo um impacto. Mas o conselho que eu deixaria para líderes de jovens é exatamente isso. Às vezes as pessoas acabam se culpando demais.
poxa, eu tentei fazer o que foi suficiente, mas a pessoa não ficou. Eu acho que o que a gente precisa fazer o quê? É ensinar o princípio da palavra. A gente precisa de uma geração que se apaixone pela palavra de novo. Porque, infelizmente, hoje eu falo isso com muita tristeza, às vezes. Tem pessoas que elas vêm por um sentimento, por um arrepio, por um momento, e a gente sabe que quando isso tudo passa, eles começam a ver que esse evangelho não é o evangelho que eles queriam para si próprio. Eu sempre costumo dizer uma coisa que eu sempre uso nas pregações quando eu tenho o privilégio. Algumas pessoas pregam um evangelho que não é bíblico. Vem para a igreja para você melhorar de vida. Gente, o evangelho não melhora a vida de ninguém. O evangelho me dá uma vida nova. Eu não melhoro de vida. Eu nasci de novo. Então, quando a gente percebe essa ideia, a gente vê que não tem como tu abraçar e segurar todos. Realmente, a gente vai aconselhar pela palavra, a gente vai orar por essa pessoa, a gente vai fazer o que é possível dentro daquilo que a Bíblia nos dá esse direito. Só porque às vezes tem pessoas que realmente vão acabar indo, vão sair, a gente não pode segurar ninguém, né? Então, por mais que a gente faça o que está no nosso alcance, a gente sempre procura manter as pessoas acolhidas, mas ao longo dessa caminhada eu vi pessoas que vieram, graças a Deus permaneceram, casaram, estão dando fruto hoje, mas tem pessoas que vieram, ficaram um período e acabaram saindo. Isso é de forma orgânica, acontece na igreja. Tem pessoas que vêm, entram para a igreja, ficam ali até um determinado período e depois acabam saindo. Mas eu acho que quem entra realmente pro evangelho, pro cristianismo, é uma fonte que depois que tu toma dessa água, não tem como. Por mais tu deixa de ir num culto, tu já tá sentindo sede, tá sentindo vontade. Então eu acho que é isso. Tem pessoas que realmente tiveram um contato com a igreja, mas não tiveram a experiência de conhecer a Cristo. Então, quando tu não conhece a Cristo na essência, realmente para ti vai ser um momento, vai acabar saindo. E eu acho que as pessoas não devem se culpar por isso. Eu acho que sim, a gente deve orar por essas pessoas. Eu acho que a gente precisa pedir estratégias necessárias que Deus nos dê para que a gente possa avançar. Sempre dentro daquela liberdade. Eu estou na igreja, é o que eu sempre digo assim, Tainara. O Espírito Santo entrou em mim. O Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo. Porém, se eu quiser hoje sair e ir lá num bar beber cachaça, o Espírito Santo não vai trancar os meus pés. Eu vou ir, vou ter esse direito. O que o Espírito Santo vai fazer depois? Me acusar. Eu falo nessa questão de acusar, é o martelinho da consciência, né? Tu vai ir lá, tu vai fazer, tu vai te arrepender. É aquilo que a gente falou lá no início. Pareceu bom, mas depois se tornou amargo. Quando tu percebeu, tu disse, o que eu fiz? Então o Espírito Santo, ele muda, ele transforma. Mas eu tenho o livre-arbítrio de fazer o que eu quero. Só porque quando eu tenho o Espírito Santo, eu não faço o que eu quero porque eu fui moldado pelo Espírito Santo. Então tem coisas que eu sei que eu poderia fazer, mas eu não vou fazer. Por quê? Porque o Espírito Santo me mudou. Então eu tenho direito de fazer o que eu quero? Tenho. Eu não sou um refém, um escravo. Eu posso fazer. Então essa liberdade que as pessoas têm de virem para a igreja e depois, não, eu não quero mais, eu vou sair. É uma liberdade que a gente faz. A gente ensina pela palavra de Deus, a gente ora. A gente faz o que a gente caminha junto, a gente faz essas pessoas sentirem comunhão, mas no momento que elas sentirem necessário para ir embora, é uma decisão, uma escolha, elas vão ter essa liberdade. A gente sempre apresentando céu e inferno. Eu acho que cada um escolhe para onde quer ir. E a gente separou uma pergunta que fala assim, ó. No ponto de vista do irmão, qual é a diferença da liberdade que o mundo oferece e sermos livres em Cristo? Eu acho que a liberdade que o mundo oferece... Liberdade, né? Liberdade, exatamente. É uma falsa... Isso é chover no molhado, né? É uma falsa liberdade. É exatamente isso, né? Eu acho que a gente fica... Ao mesmo tempo, a gente acha que a gente tá livre, mas a gente não tá. Diferente da que Jesus dá pra gente, a que o Espírito Santo gera dentro da gente, né? É mais ou menos realmente a pergunta que eu acabei respondendo. A gente tem esse direito, eu tenho essa liberdade. Eu vou pro culto, depois do culto eu vou para onde? Eu vou para minha casa, eu vou para algum outro lugar, vou ter comunhão com meus irmãos. Eu acho que essa é a liberdade que eu tenho, me sentir livre. Antes eu era escravo, eu estava preso no mundo, eu tinha uma falsa liberdade.
Por que eu digo uma falsa liberdade? Porque às vezes, para mim me sentir alegre, eu tinha que usar droga. Para mim me sentir feliz, eu tinha que ter alguma coisa que fosse preencher aquele vazio. Então, uma falsa liberdade. Parece que eu tô bem, mas ao mesmo tempo, nos períodos que eu tô sozinho, eu me sinto que eu me tornei refém e prisioneiro de novo. Desmorona, né? Exatamente. Tava tudo bem quando eu tava entre amigos. Quando eu entrei no quarto, que eu fechei a porta, parece que aquela liberdade foi e eu me tornei escravo de novo. E Jesus não faz isso. Jesus te torna realmente livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Não é uma liberdade momentânea, é uma liberdade, é aquela liberdade que tu sente, parece que tu tirou um peso das costas. Teve um menino que eu fui pregar e ele pegou a vida dele para Cristo, e aí ele me mandou um áudio semana passada. Ele disse: Alex, eu cheguei no culto, eu tava assim, ó, parecia que eu tinha um caminhão, eu tava carregando uma casa. Eu lutei para chegar até a frente. Quando eu cheguei lá, que eu entreguei minha vida para Cristo, eu voltei leve. Aí os dias foram passando, diz ele, eu tô leve, eu não senti mais nada, eu não tenho mais aquela vontade de ficar preso dentro de um quarto, fazendo... Diz ele, eu senti algo que eu nunca senti na minha vida. Então acho que essa é a liberdade que o Espírito Santo, que Jesus dá pra gente. A gente realmente se tornar livre. Eu posso fazer, mas eu não faço. É aquilo que Paulo falou, né? Então eu não faço porque eu tenho essa liberdade de fazer. Eu sou livre, fui livre pela palavra. A palavra me tornou livre. Então eu fui limpo pela palavra. Então eu tenho essa liberdade de fazer, mas eu não faço. Porque justamente por eu ter essa liberdade. E no mundo eu faço, mas eu sou escravo daquilo que me prende. Eu me tornei escravo, sou um escravo. Então é aquela falsa liberdade onde tu acha que tu tá livre, mas todas as vezes que tu volta realmente pro teu lar, pra tua casa, ou para qualquer outro lugar, tu vê que tu não tava livre. Parece que é uma condicional, né? Tu sai, mas tu realmente precisa voltar para aquele ambiente onde tu precisa estar preso sempre. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Amém, glória a Deus. E continuando falando sobre juventude, liderança, qual é o maior erro que o irmão acha que um líder pode cometer com a juventude? Eu acho que o maior erro que um líder pode cometer com a juventude, com o jovem, eu acho que é pregar aquele evangelho que eu falei que não é bíblico. Eu acho que nem todos que estão na igreja, isso já aconteceu comigo, né? Então eu posso falar, acho que por experiência, eu já fui também jovem, já tive um líder, e muitas das vezes eu via que, tipo assim, ó, parece que o projeto da pregação seria para todos nós que estávamos lá. O projeto do ministério, do louvor, seriam para todos que estavam lá. E a gente precisa entender que isso não é real. Algumas pessoas acham que Deus vai levantar todos nós e todos nós vamos viajar o país inteiro pregando a palavra de Deus. Não, e tem coisas que não vão acontecer dessa forma. O que eu sempre digo assim, ó, eu posso ser útil na obra de Deus sem que seja necessário eu pregar, sem que seja necessário eu cantar, sem que seja necessário eu ser um pastor. Eu consigo ser útil na obra de Deus fazendo aquilo que Deus determinou que eu faça. Então, eu sempre costumo dizer, no ministério tem espaço para todo mundo. Tem gente que não vai pregar, mas vai levar um copo. Tem gente que não vai levar um copo de água para alguém que está pregando. Tem gente que não vai... Eu tenho certeza, Tainara, que eu tô aqui hoje fazendo o que eu faço pelo joelho dos anônimos. Pessoas que eu nem sei quem são, pessoas que talvez eu vi uma vez na vida. Estão intercedendo. Que eu sempre digo assim, ó, quando a gente vê o altar e a gente vê o altar pegando fogo, muita gente quer participar do fogo do altar. Mas ninguém olhou para trás e viu quem catou a lenha. Ninguém olhou para trás e viu quem cortou a lenha. Ninguém olhou para trás porque o processo do catar a lenha e cortar a lenha ninguém vê, mas muita gente quer participar do fogo do altar, porque o fogo do altar é o lugar onde eu apareço, e realmente as coisas não funcionam dessa forma. Eu acho que eu consigo ser muito útil, a Bíblia dá exemplo de várias pessoas, eu consigo ser muito útil sem precisar aparecer. Então nem todos, eu acho que o maior erro que alguns líderes cometem é exatamente isso, prometendo uma coisa que não vai acontecer. Eu acho que a gente precisa ser muito honesto, muito sincero. No nosso grupo de jovens, a gente sempre fala isso. Cada um tem o seu lugar fundamental, cada um tem o seu lugar de importância, cada um vai exercer uma função.
Então, eu consigo ser útil na obra de Deus sem precisar aparecer. Então, acho que a gente precisa ser muito coerente, muito sincero quando se trata desse negócio de ministério. Porque o maior plano da Bíblia, o maior plano de Cristo, não é só a gente pregar e aparecer, o maior plano é a salvação. É verdade. Então, eu posso estar ali, entre aspas, não ser alguém que estou fazendo muita coisa, mas se eu for salvo em Cristo Jesus, eu já estou no centro da vontade de Deus e do princípio da palavra de Deus. Então, acho que isso é o suficiente para que é melhor do que a salvação. Tem gente que prega e vai para o inferno, tem gente que canta para o inferno, tem gente que pastoreia e vai para o inferno, e tem gente que não faz nada disso, mas com certeza tem um lugarzinho preparado no céu. Então, eu acho que ministério não é ser visto, ministério é serviço a favor do reino. Eu vejo dessa Nossa, forma. glória a Deus. Amém. Amém. E agora sobre vida com Deus e intimidade com o Senhor. Qual foi o momento mais marcante na sua caminhada com o Espírito Santo? Ô, Tainara, então assim, ó, na verdade a gente já viveu algumas experiências, né? Algumas experiências, e hoje, quando eu tava vindo pra cá, ou ontem, eu conversei com a minha esposa, eu não lembro se foi, enfim, foi durante a semana passada, essa semana eu não lembro quando foi, e eu tava justamente relembrando algo que aconteceu. Se eu puder falar de duas experiências, Pode falar. eu quero falar de duas experiências que marcaram a minha vida de uma forma assim, ó, muito especial. Uma delas foi no dia que o meu sogro faleceu. Meu sogro faleceu, eu tinha uma agenda. Essa agenda eu ia pregar em Florianópolis, e eu não queria, na verdade eu queria, a minha vontade era desmarcar a agenda. Eu falei com a liderança lá no congresso de jovens, eu falei com a liderança, e aí eles falaram: Alex, fica a teu critério. Se tu quiser desmarcar, fica à vontade, a gente vai saber entender. Aí eu chamei a minha esposa para conversar, a minha sogra também. Aí eu falei: bem, esse momento é um momento muito delicado para vocês. Então, se for possível, eu quero desmarcar a agenda. Eu disse: eu vou desmarcar, vou passar para eles. Eu sei que é exatamente no dia, é difícil. É difícil disso, mas a liderança soube entender isso. Daí a minha esposa, tanto a minha esposa como a minha sogra, falaram: tu sabe que o teu sogro não gostaria que tu fizesse isso, né? E eu saí, eu disse: então tá, eu não vou desmarcar, eu vou pregar. E eu fui pregar, tipo, pra mim foi difícil, porque o percurso que a minha esposa tava fazendo para poder enterrar o pai, tipo assim, ó, um dos momentos, na minha opinião, mais difíceis da vida dela. Ela tava sozinha, eu não tava ali. Então eu fui com o meu coração partido, mas eu assumi, eu cheguei, a gente pegou muito trânsito, chegou, assim, ó, eu cheguei na hora da pregação, eu entrei, eu fui trocar a camiseta, não troca a camiseta porque nós já vamos passar pra mensagem. Tudo assim, ó, trânsito, tudo aconteceu que parece que não era pra me chegar. Eu cheguei, eu peguei o microfone. Quando eu saudei os irmãos com o Pai do Senhor, que eu fui falar alguma coisa, veio o irmão lá de trás. Ele veio, subiu no altar e entregou um recado pra mim. Ele disse: meu filho, nesse momento de dor que tu tá aqui agora, o teu coração tá partido no meio, só porque eu sou um Deus que te trouxe de lá para esse lugar aqui hoje, e eu vou te honrar nessa noite. Foi uma noite extraordinária, porque, tipo assim, ó, muitas das vezes a gente termina de pregar a palavra de Deus, a gente fala do amor de Jesus, a gente pede para todas as pessoas se abraçarem, e daquela noite a única coisa que eu queria era um abraço. Que alguém viesse, me abraçasse e falasse assim para mim, ó: valeu o teu esforço. Mas muitas pessoas não sabiam o que estava acontecendo. Então aquilo para mim, Deus me deu uma injeção de ânimo, e aquilo para mim me fez eu ficar gigante naquele culto. Eu digo gigante da maneira que o conforto de Deus, o cuidado de Deus, né? Então, foi algo que marcou a minha vida na noite. Marcou realmente. E uma outra experiência que eu tive, eu acho que isso é uma das coisas que eu sempre falo. A gente conhece muitas pessoas, durante esse tempo de ministério, a gente passa por várias cidades, estados, e tu vai conhecendo muitas pessoas, né? Mas uma experiência que eu gostei que aconteceu, porque foi aqui na nossa cidade, em Balneário Gaivota mesmo, então fica muito mais fácil para as pessoas que nem todo mundo acredita, às vezes, crê nisso, né? Então, quando é mais próximo, assim, da nossa cidade, fica mais fácil das pessoas realmente se certificarem se isso é verdade ou não. Um dia, um momento, uma fase muito difícil da minha vida, mais difícil mesmo, assim, ó, a minha caminhada com fé, a minha caminhada na fé, eu fui na praia, num lugar para comer, e eu cheguei, tipo assim, eu tava bem chateado com as coisas que estavam acontecendo, eu tava muito triste, né? E aí eu cheguei e me sentei pra gente comer, e daqui a um pouco chegou, eu não vou falar o nome dela, mas
O pai dela, ele tinha ou tem uma peixaria na Gaivota, ela é muito conhecida, e se ela ouvir, ela disse que queria contar esse texto. E hoje eu vou contar primeiro dela. E aí a gente tava eu, a Fran, eu acho que era eu e a Fran, o Jonathan, não lembro, a gente não tinha Esther ainda. A gente tava sentado para comer e de repente chegou essa pessoa. Ela chegou, entrou, ela olhou bem sério pra mim e disse: Alex, como é que você tá? Como é que você tá? Eu disse: eu tô bem. Daí ela olhou pra mim e ela disse: não tá bem. Daí eu disse: eu tô bem sim, eu tô bem, tá tudo certo. Daí ela pegou e disse: eu queria te falar uma coisa. Teve um culto que tu pregou na Gaivota e eu tava nesse culto. E eu não podia de maneira alguma ser mãe. Eu não podia ser mãe. E tu veio inspirado, Espírito Santo, Deus te direcionou, tu veio e entregou um recado pra mim dizendo que Deus ia plantar uma semente dentro de mim. E aí eu peguei e fiquei meio, porque daí tu fica meio apreensivo, olha o que vem depois. Aí ela pegou, disse um pouco, ela pegou e chamou um menino, veio um menino. Ela disse: esse menino é fruto daquilo que Deus te usou para entregar naquele dia. E aquilo já deixa o coração feliz. E daqui a um pouco veio uma menina. Ela disse: essa menina também é fruto daquilo que Deus entregou, te usou para entregar naquele dia. Então, aquilo para mim, quando eu saí dali, eu saí, tipo assim, meu coração saiu moído. Eu saí com a minha alma rasgando, assim, porque a Bíblia mostra a glória dos grandes homens, mas não esconde a fraqueza deles. A gente é ser humano. A gente precisa entender que a gente vai passar por momentos de dificuldade. Essa é a nossa natureza humana. A gente vai passar por isso. E Deus prepara situações para fortalecer, para nos fazer ficar de pé. Então, isso foi algo que, para mim, foi uma injeção de ânimo. E eu já quero deixar o gancho aqui, né? Talvez a Fran, eu vou falar o nome dela, ela vai ouvir, talvez, ou esse vídeo chegue para ela. Ela disse que queria testemunhar. Então, aquele dia, como Deus me usou pela misericórdia para entregar algo para a vida da Fran, naquele dia, mesmo sem ela saber, Deus usou ela para entregar algo para minha vida. Nossa. E aquilo me colocou de pé. Então, acho que tantas e tantas experiências que a gente já viveu com Deus, né? Essas duas foram duas que marcaram a minha vida e eu carrego isso pra minha vida, porque todo mundo às vezes vê a gente pregando, vê a gente falando de Deus lá, mas não sabe às vezes o que a gente enfrenta, né? Então a gente passa. A única diferença é que é o quê? Que eu tenho isso comigo. Eu sou uma pessoa que eu não consigo me abrir com pessoas diante dos meus problemas. Sou alguém que eu consigo com Deus. Então, eu sempre fiz isso. E aquilo pra mim, aquele dia, aquela noite, a noite daquele dia foi algo que realmente me chamou. Então são duas experiências que marcaram realmente a minha vida. Então, essas são as nossas, que a gente vive na nossa caminhada com Deus, né? Glória a Deus. Amém. E o que Deus te ensina nos momentos de silêncio? Então, eu acho que existe um período na Bíblia, eu acho que eu já falei em uma das pregações, que foi a última profecia de Malaquias, que depois entrou um período ali que a gente sabe que é um período de diáspora, um período de silêncio de Deus. Só porque eu entendo que o silêncio de Deus também trabalha a minha fé. Deus também fala através do silêncio. Às vezes a gente ora tanto a Deus, pedindo a Deus uma resposta, e às vezes o silêncio também é uma resposta de Deus. A gente precisa entender, sempre que a gente vive um período de silêncio, pode ter certeza que Deus está trabalhando em nós alguma coisa para a gente poder viver. Depois dessa última profecia de Malaquias, entrou 4 séculos sem ouvir a voz de Deus. Já pensou? São 400 anos sem ouvir, assim diz o Senhor. Só porque o período de silêncio foi quebrado quando Jesus entrou em uma das sinagogas. Então acho que assim, alguns períodos de silêncio que a gente vive são necessários para que Jesus quebre esse silêncio. Então, talvez para você que está me ouvindo, de repente você está passando esse momento, por essa fase, esse período de silêncio, eu tenho certeza que tem um propósito de Deus para tudo isso. E eu tenho certeza que esse silêncio será quebrado através de Jesus. Então, até os momentos que a gente não ouve Deus falar, que Ele está em silêncio, também é resposta para a gente, né? A gente vai criando maturidade, estrutura, e a gente vai aprendendo que Deus fala através do fogo, Deus fala através da calmaria, e Deus também fala através do silêncio. A gente só precisa entender e identificar a voz de Deus falando com a gente. Alec, como que a gente faz para manter o coração sensível à voz de Deus? Eu acho que
eu creio, né? Acho que pra gente manter o coração sensível à voz de Deus, é realmente tu ser sensível ao que Deus fala, tá? Eu vejo, por exemplo, tipo assim, ó, um texto que eu sempre costumo falar. E isso é uma sequência, né? Sequência, é o que eu sempre digo. Sempre quando a gente lê a Bíblia, Deus mandando cavar alguns poços, ele nunca dá a medida dos poços. Porque a medida que o poço deve ser cavado é a medida que eu quero ser cheio. Então, é uma das coisas que eu sempre falo, né? Tem gente que quer cavar um poço que a água dê pela canela, tudo bem, não tem problema. Eu acho que a medida que eu quero que ser cheio é a medida do poço que eu vou cavar. Então, eu acho que a forma da gente se manter sensível à voz de Deus, nosso coração sensível à voz de Deus, é tu estar sempre andando de acordo com o que a palavra de Deus diz, né? Eu vejo sempre Deus falando e nos alertando, e um coração sensível é um coração que anda de acordo com os princípios da palavra. Então, eu acho que a melhor forma da gente poder é estar sempre no centro da vontade de Deus. Eu vejo dessa forma, né? É o que eu sempre falo assim, ó, existe, se não me engano, Atos capítulo 1, versículo de número 8, ele vai falar, mas recebereis poder, tá? Quando a gente vê esse poder, existe uma palavra ali no grego, porque o Novo Testamento foi escrito no grego, o Antigo no hebraico. Então, no grego existe uma palavrinha. E essa palavra é dinamis. Dinamis é exatamente uma dinamite. Então, quando tu associa poder com uma dinamite, tu tá entendendo que esse poder que o Espírito Santo vai dar é um poder de explosão. Mas tem gente que acha que poder é simplesmente falar em línguas estranhas. Não, esse poder não é eu ser cheio simplesmente para ficar no ambiente onde eu vou simplesmente ser cheio para estar ali. Esse poder que eu recebo é exatamente um poder que o Espírito Santo me dá, só porque eu não sou cheio para ser cheio agora. Eu preciso ser cheio agora, mas eu preciso amanhã ser cheio de novo. É uma sequência contínua. Eu sou cheio hoje, amanhã eu sou cheio, depois eu sou cheio, e eu vou sendo sempre cheio. Então eu vejo dessa forma. Qual é a forma de eu manter um coração sensível, coração diante de Deus? Quanto mais eu bebo da fonte, mais sede eu tenho. Então, quanto mais eu estou mais próximo de Deus, mais eu estou querendo aquilo que Deus tem para fazer, mais o meu coração vai se mantendo sensível. Quanto mais Deus fala comigo, eu não falo através de profecia, né? Porque tem gente que acredita que Deus fala somente na profecia. Sim. Toda pessoa que quer receber uma profecia na igreja, ele tem uma Bíblia empoeirada em casa, pode ter certeza disso. Então, eu acho que a Bíblia é um organismo vivo. Então, se é um organismo vivo, cada vez que tu abre, é Deus falando contigo. Então, como é que eu me mantenho com o coração sensível? Examina a palavra de Deus. Procura ler a palavra de Deus. Eu vou para a igreja é uma reunião de adoração. Eu chego lá, eu vou para o culto, meu culto não começa na igreja, meu culto começa em casa. Meu culto começa quando eu acordo, bom dia Espírito Santo. A gente vai para a igreja achando que a igreja é um lugar onde, não, eu tenho que manter meu coração sensível, não. A igreja é uma reunião de adoração. Mas eu tenho que ter o meu coração sensível em casa para ouvir a voz de Deus. E já percebeu, toda pessoa que tem ou mantém um coração sensível, é incrível. Eu sou muito assim, eu tô dirigindo, outro dia alguém perguntou para mim, Alex, tu ora há quanto tempo? Eu disse, eu oro mais ou menos uma meia hora, 40 minutos. Ele disse, mas tu ora pouco, né? Eu disse, mas eu também não fico 40 minutos sem orar. Qual é a forma que eu oro? Eu tô dirigindo, eu tô falando com Deus. Um coração sensível é aquele que tu tá, por exemplo, lavando a louça, pouco o coração, isso atesta a gente. Eu já vi pessoas com a cara toda ensaboada, acabou exato, ele tá lá. Tu é sensível à voz do Espírito Santo. Então, tu vê o vento soprou, mas eu já tô vendo Deus falando ali. Aí tu vê, tu olhei para aquela, mas eu tô vendo a mão de Deus. Então, toda pessoa que quanto mais ela tá mais próxima de Deus, eu vejo um coração mais sensível para as coisas de Deus. E coisa boa é quem tem um coração sensível para todos de Deus. Ele não vê dificuldade para nada. Por exemplo, né, um exemplo que eu sempre vou falar. Antigamente alguém dizia, pô, eu tô com uma dor de cabeça. Alguém olhava e dizia, meu parente lá, há 20 anos atrás, morreu com uma dor de cabeça como essa. Câncer. Exato. E para quem tem um coração sensível para as coisas de Deus, por mais que a dificuldade esteja batendo, ele tá dizendo, vai na igreja.
meu Deus, fez milagre no passado, faz milagre hoje, vai continuar fazendo milagre. Eu acho que isso é uma pessoa que realmente o coração é sensível para as coisas de Deus. Ele não vê problema para nada. Aonde ele vai, ele é bênção. Aonde ele está, ele é bênção. Ele não é bênção só na igreja. Ele realmente tem um coração muito sensível para ouvir a voz de Deus. E coisa boa é a gente andar com pessoas que têm esse coração sensível. Então, acho que a forma da gente manter um coração sensível é realmente ter a possibilidade de ouvir a voz de Deus falando com a gente. Então, cada vez que a gente está mais próximo de Deus, a gente está com o coração mais sensível para as coisas de Deus e para realmente receber aquilo que Deus tem para fazer. Amém. E muita gente, o irmão falou sobre ler a palavra, né? Ler a palavra, ler a Bíblia. E muita gente acha que a Bíblia é um modelo antigo que foi para aquela época, que não serve mais para nós. Só que a Bíblia ela é atemporal, né? Atemporal, exatamente. Não se limita a tempo, então ela vai falar com nós hoje, vai falar com nós amanhã, vai falar com nós depois de amanhã, então ela se renova todos os dias, né? O Tainá, é uma das coisas que eu sempre falo, né? A Bíblia passou-se tempo, século, eles até, eu até entendo de um modo que algumas coisas são atualizadas, né, dentro da Bíblia. Teve expressões que Isaías usou como loucos. Então, o porquê que houve algumas atualizações? Justamente por isso, pelas leis que a gente tem hoje, por algumas coisas que aconteceram, então houve algumas atualizações. Porém, a Bíblia, ela é Bíblia desde quando ela foi escrita, ela continua sendo a palavra de Deus. Pode ver que, tipo assim, ó, eles podem atualizar alguma palavra, mas o que a gente tem aqui é um manual do que aconteceu, que vem acontecendo lá de trás, antes da era cristocêntrica, né, antes de Cristo. Então a gente vai vendo isso, e por incrível que pareça, mesmo um ateu, ele não crendo em Cristo, mesmo uma pessoa que não tem Cristo, ele precisa admitir que existe o período antes de Cristo e o nosso calendário começou depois de Cristo. Então, mesmo que ele diga, não, eu não acredito, ele vai ter que confessar que não adianta. Mesmo que historicamente ele vai ter que confessar. Exatamente, ele tem que confessar. Então, acho que isso é um tapa de luva na cara daquele que não acredita. Irmão Alex, o que significa para você ser inconformado com este mundo? Então, eu acho que essa expressão inconformado, se eu não me engano, tá, é a expressão de Romanos capítulo 12, versículo de número 2, né? É o que eu sempre digo assim, ó, o que é ser inconformado? É andar na contramão da lógica do mundo. É o que eu sempre costumo falar sobre isso. Para mim, um dos grandes exemplos na Bíblia sobre ser alguém inconformado é exatamente Daniel. Daniel, ele mostrou que eu tô na Babilônia, a Babilônia tá tentando mudar quem de fato eu sou, porém eu tenho uma identidade em Deus. Eu acho que esse é o ponto principal. Vai chegar um momento, Tainara, que a gente vai ter na igreja alguém discutindo quem é de Arminio, quem é de... Vai chegar esse momento que a gente vai ter isso. E algumas pessoas vão esquecer, ou talvez daqui 20, 30 anos, eu não sei, talvez a gente não esteja aqui, né, da essência do Espírito Santo. Mas o que é ser inconformado? É andar na contramão de tudo aquilo que o mundo está querendo colocar para a gente. Vai chegar um momento que na faculdade a gente vai ter um professor luciferiano, vai ter momento, se hoje talvez já tenha isso, né, não sei, mas vai ter ponto que na escola a gente vai ter alguém que vai estar confrontando a nossa fé. E ser inconformado não é tu brigar com alguém, é realmente tu andar na contramão daquilo que eles estão. O que a gente faz para ser uma geração inconformada? Eu não preciso ser aceito no meio por aquilo que eles fazem. Eu preciso ser a mudança no meio. Eu preciso ser a transformação no meio. Eu acho que é isso. Se tu for ver hoje, a maioria das mães que têm filhos hoje no tráfico é Esther, é Ruth, é Tiago, tudo nome bíblico. Então, tipo assim, ó, aconteceu um episódio agora lá no Rio de Janeiro, todo mundo foi notícia que repercutiu, né? E houve-se uma polêmica em cima disso, mas eu sempre costumo dizer, quando a gente deixa de avançar como igreja, as trevas estão tentando tomar conta. Eu sei que foi uma escolha que eles tomaram, eu sei, mas por que a Bíblia vai dizer aviva a tua obra? Porque quando a gente recua como igreja, o mundo tenta expandir. Então, qual é a forma de eu ser alguém que inclui essa geração inconformada? Mesmo diante do mundo que a gente está vivendo,
eu decidi ser a mudança no meio dele. Então eu acho que, mesmo que a gente tenha um pequeno grupo de pessoas inconformadas, eu acho que quando essas pessoas se colocam na mão de Deus, a gente tem um grande exército. E eu acho que a gente avança como igreja. Então eu acho que ser inconformado é exatamente, eu estou no mundo, estou no meio deles, mas eu sou a mudança no meio deles. Eu sou a transformação no meio deles. Eu carrego uma identidade em Cristo, cristocêntrica. E eu vou mostrar para eles que essa minha identidade vai gerar no meio deles alguma coisa diferente. Eu acho que quando a gente chega num ambiente como esse, do mundo como Daniel chegou, Daniel estava lá, foi levado para Babilônia, ele abriu a janela para a banda de Jerusalém, mesmo diante da ameaça, mesmo diante de tudo que estava para acontecer, ele disse: eu estou na Babilônia, mas a Babilônia não está em mim. Nossa, glória a Deus. A Babilônia não mudou quem de fato eu sou. Então acho que isso faz parte de uma geração inconformada. A gente vive nesse mundo, a gente faz parte desse mundo, mas a gente tem uma identidade cristocêntrica e é com essa identidade que a gente avança como igreja. E é possível a gente, mesmo estando no âmbito cristão, a gente ficar com dúvida acerca da fé? Eu creio que sim, tá? Eu creio que sim, porque na verdade, para cada um a experiência é de uma forma diferente. Cada um tem uma experiência pessoal, né? Eu sempre costumo, quando eu ouvi alguém falando em umas pregações, não sendo crítico, né? Mas o texto de João, capítulo 5, o paralítico do tanque, tá? Porque pega a cama, porque a cama representa isso, porque a cama representa aquilo. Não. A cama para aquele homem foi uma experiência pessoal. Ele carregou a cama para mostrar de onde. Pode até se aplicar isso, pode ser. Eu não vejo o problema, não tem como a gente dizer que isso está errado. Eu não vejo problema disso. Mas a cama, o que era a cama para ele? Uma cama. Uma experiência pessoal. Estou carregando a cama por quê? Estou carregando a cama porque quem me mandou sair daqui me mandou carregar a cama. Eu não estou carregando a cama porque eu quero mostrar para eles. Não. Ele me pediu para carregar a cama, ele não falou nada, ele só disse carrega a cama. Porque quem me tirou da cama, ele disse sai dessa cama. Então eu acho que essa é realmente a ideia. Ele me tirou da cama e eu estou carregando a cama porque quem me curou. Então cada experiência para uma pessoa é uma experiência pessoal. Então tem pessoas que talvez vendo o sofrimento isso eu coloco como mais filho de pessoas que realmente estão na obra, né? Missionários, pastores. Quando eles veem o que os pais acabam passando, eles acabam tendo exatamente, eu acho que essa visão. Vendo o sofrimento do pai, ele fica pensando, poxa, será que realmente eu tenho um chamado de Deus? Tem muitas pessoas hoje dentro da igreja, Tainara, muitas pessoas que estão no âmbito cristão e elas têm essa crise de identidade. Sim. Tá? Eu sempre digo, eu conheço pessoas que, por exemplo, nasceram, tem só o nome da mãe na identidade e tal. Então elas acabam tendo essa crise de identidade. O que eu sempre costumo dizer, a Bíblia vai dizer que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos aqueles que receberam foi-lhes dado o direito e o poder de serem chamados filhos de Deus. O texto vai dizer, lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque como pai, é o que eu vejo, ele já tem cuidado de vós. Eles são cuidado de um pai. Todo filho que ele tem um pai, se ele precisar dizer para o pai levantar para ir trabalhar, isso não é um pai de verdade, na minha opinião. O pai se preocupa com o sustento do filho. Então todo dia ele vai se levantar e vai trabalhar. Então eu vejo esse cuidado de Deus. Então tem pessoas que estão dentro de um lar cristão, tá? E tem essas dúvidas. Mas eu sempre costumo dizer assim, você tem um pai que é Deus, tem pai biológico, ou enfim, uma mãe. Mas a gente tem um pai que não nos abandona. É a gente que muitas das vezes abandona ele. O que eu sempre digo assim, esse amor me constrange todas as vezes que eu olho para a cruz. A cruz vazia. John Stott falou uma coisa, um teólogo, ele falou uma coisa, quando o púlpito deixar de falar de Cristo, perdeu o seu sentido. Ora, a gente vê Jesus na cruz para lembrar do seu martírio, da morte, mas horas a gente vê a cruz vazia para lembrar da glória da ressurreição. Então acho que esse é o ponto principal. Eu acho que uma pessoa que, mesmo diante de algumas situações da vida, que a gente está sujeito a isso,
Não é porque a gente está na igreja ou que nasceu num lar cristão que não vai passar por esses desafios, né? Eu acho que isso acontece com todo mundo. Ou se não aconteceu, vai acontecer. E se não aconteceu nunca, graças a Deus que não aconteceu. Mas o que eu sempre digo assim, essa é a nossa caminhada de fé, que são os desafios que a gente enfrenta. Mas o que a Bíblia vai dizer? A Bíblia fala sobre os dias maus que vêm. Esse dia chega, não pede licença, não quer saber se tu é branco ou é preto, se tu é rico ou pobre. Esse dia é o dia que chega e não adianta. Porque tem um texto que me conforta, que eu estarei convosco todos os dias, dia bom, dia ruim, dia mau, dia sombrio. Ele vai estar com a gente. Então acho que as pessoas que talvez estão vivendo esse momento de pouca fé, de pensar, poxa, mas aonde está aqueles planos que Deus fez para minha vida? Se agarrar naquilo que Deus fez por a gente. Enviou Jesus morreu na cruz. Acho que isso, para mim, é suficiente. É suficiente eu ver Jesus de braços abertos na cruz, me dando a oportunidade de um dia poder chamar ele de pai, de um dia poder estar na igreja, adorar. Então eu acho que é esse ponto. Acho que mesmo diante dos desafios que a gente enfrenta, é se agarrar com Cristo, se pautar na palavra sempre, o que eu sempre costumo dizer, a palavra é o manual, e eu acho que esse é o ponto. Porque é normal a gente passar por isso aí, é normal. A gente é ser humano, então é normal. Mas a gente procurar estar sempre com a nossa mente blindada e estar sempre em oração, procurando a Deus, buscar a Deus, que as coisas vão acontecer no momento certo. Desafios fazem parte da nossa caminhada. Amém, glória a Deus. E, irmão Alex, qual é o propósito, como descobrir o nosso propósito aqui nessa terra? Então, eu acho que o nosso propósito, eu vou colocar talvez como um propósito principal de uma maneira coletiva, nosso propósito principal é avançar como igreja, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu acho que esse é o propósito central de um coletivo, mas tem aquela questão que a gente vai se identificando ao longo da caminhada, né? Eu sempre falo, tem alguns jovens que às vezes eles conversam comigo, né? A gente está sempre conversando, às vezes eles estão naquela, pô, será que Deus realmente me chamou para pregar? Eu sempre costumo dizer, se Deus não te chamou para pregar, vai pregando até a hora que tu achar que não é para pregar. Sempre, lógico, eu sempre costumo dizer, a gente precisa ter muita cautela, com certeza, naquilo que a gente faz para Deus, né? Porque a gente não pode fazer de maneira sem compromisso, sem responsabilidade, né? Mas eu acho que o propósito maior, o propósito central da igreja, o propósito central de uma pessoa é ser salvo em Cristo, avançar como igreja. E eu creio que realmente é isso aí. É avançar como igreja. E o meu propósito maior na minha vida, realmente, apesar de eu pregar a palavra de Deus, é ser um salvo em Cristo Jesus. Eu acho que esse é o meu propósito maior. E creio que de algumas pessoas talvez seja isso. Mas eu acho que a gente vai se identificando ao longo da caminhada, né? Vai se identificando ao longo da caminhada, a gente vai sabendo qual é o propósito de Deus para a nossa vida e para o que a gente foi chamado. Eu acho que é mais ou menos dessa forma. Eu fui chamado para isso, então vou desempenhar esse papel. Então, eu creio que seja mais ou menos isso. Com excelência. Sempre para Deus, né? Fazendo de coração, porque quem faz de coração chega de maneira espontânea. É verdade, glória a Deus. Como que a gente pode perceber a presença de Deus no nosso dia a dia? Eu vou falar da minha experiência pessoal. Por exemplo, eu percebo a presença de Deus em coisas muito simples. Em coisas muito simples realmente. Um exemplo claro, eu tenho mania de conversar. Tipo, o meu menino às vezes acha que eu converso sozinho, né? Não é. A minha forma é eu realmente, se eu tô caminhando na rua, se eu tiver que chorar, eu choro. Se eu tiver que abraçar alguém, eu abraço. E eu consigo ver a presença de Deus nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. É aquilo que a gente até comentou no início ali, né? Na natureza. Enfim, em momentos simples a gente vê Deus se revelando, né? E coisa boa é quando a gente sente realmente a presença de Deus, né? Porque é algo que às vezes a gente esquece do momento que a gente tá. Teve um momento de eu estar no banco, eu chegar no banco e tal, e aí
do nada, assim. Daqui a pouco quando eu vi, eu começar a chorar, e aquele negócio é um negócio que quanto mais tu chora, parece que tu diz, não, eu não posso, mas mais tu vai chorando, então tu vai percebendo, eu consigo sentir a presença de Deus nas pequenas coisas, realmente nas coisas, assim, muito simples. E aí, mais ou menos, volta aquilo que a gente conversou lá no começo, uma parte aqui, né, do coração sensível. É um coração sensível, ele consegue sentir a presença de Deus numa fala que alguém diz. Alguém falou alguma coisa e ele pegou e disse, eu já senti Deus aí, eu já senti a presença de Deus. Então, em coisas simples, Deus se revela em coisas simples. A gente vê quando Moisés vê a sarça pegando fogo, coisas simples. Deus se revela em coisas simples, em coisas pequenas. A gente consegue ver realmente a presença de Deus. Então, eu vejo assim de uma maneira muito simples, momentos, às vezes, que a gente acha que não são propícios, mas não é só na igreja, não é só em uma reunião que a gente tira para poder. Não, a gente pode sentir no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Realmente essa presença que é maravilhosa e que e depois que a gente sente, a gente quer sentir sempre, né? Então, eu acho que isso é algo muito bom. Então, coisa boa é sentir a presença de Deus. Verdade. E agora, para nós começarmos a dar início ao fim, nós vamos pedir pro irmão Alex dar um conselho. Um conselho para a juventude e um conselho para lideranças. Amém. Amém? Assim, um conselho que eu daria para você que é jovem, não fique distante de Deus. Quando eu falo de evangelho, eu não falo de uma religião, porque Jesus é muito mais do que uma religião. Quando a gente fala de evangelho, eu falo de algo que mudou a minha vida e pode mudar a vida de todo aquele que realmente quer que tenha a vida transformada, né? O Espírito Santo, ele não força ninguém a nada. Verdade. O Espírito Santo, ele te convence. Então, o conselho que eu daria dando pros jovens se apaixone cada dia mais por Deus, leia a palavra de Deus, ande de acordo com os princípios da palavra de Deus. Eu sempre costumo dizer, a nossa caminhada de fé é cheia de desafios. Não venha para um evangelho achando que é um evangelho de facilidades, porque não é. Mas a gente tem um pai, a gente não é órfão e ele tem cuidado da gente. Então, desafios são constantes e diários. Mas quando a gente tem uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de busca, uma vida de entrega total, realmente a gente consegue andar de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina, né? Quem é líder, tudo que fizer, faça para Deus e faça de coração. Não espere do homem o reconhecimento. Não espere que o homem venha te reconhecer. Faça para Deus. Faça para Deus, porque eu sempre costumo dizer que quem faz para Deus chega em lugares de excelência. Eu acho que vai ter momentos da vida da gente que a gente vai olhar e vai dizer, eu acho que eu não nasci para isso. Eu acho que para mim não vai dar. Realmente está difícil. Mas continua perseverando, continue em oração, continue buscando a Deus, sempre num auxílio pastoral, que eu sempre costumo dizer, eu, graças a Deus, eu tenho um pastor que ele não é só meu pastor, ele é meu amigo, ele é um amigo mesmo, então eu acho que essa é a ideia. Eu acho que quando a gente consegue ter uma liderança dentro dos princípios da palavra de Deus e com pastores que nos auxiliam, nos aconselham, a gente consegue desempenhar um bom papel, um bom trabalho nessa terra, fazendo para Deus. Então, tudo que for fazer, coloca no centro da vontade de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai preparar as estratégias necessárias para que possa avançar como igreja, e eu tenho certeza que o nome de Jesus vai ser glorificado. E o conselho que eu deixei aqui já para os jovens, não é hora de parar, não é hora de desistir. A gente está nos momentos finais da igreja aí, então, o que você puder fazer para estar no centro da vontade de Deus, faça, porque a gente sabe que isso tudo daqui a pouco vai passar, o que vai ficar é dor e sofrimento, então que a gente possa fazer parte dessa igreja, né? Vai subir para a eternidade com Cristo. Mesmo que sinta a vontade de parar, mesmo que sinta a vontade de desistir, continua. Tenho certeza que tem coisas que são fases, vai passar, e com a ajuda de Deus e com as pessoas certas que estão do teu lado, você vai conseguir vencer essas adversidades. Glória a Deus. E aqui é só uma passagem.
que é maior, está nos esperando, e é o céu. Então a gente precisa caminhar aqui na terra, rumo ao céu, para o encontro do nosso Jesus. Então continua firme, permaneça, pegue esses conselhos, anote esses conselhos, guarde no seu coração, porque eu tenho certeza que assim como falou com cada um de nós que estamos aqui, falou com você também. E seja um porta-voz de Deus. Envie esse vídeo. Manda esse vídeo para um amigo que está afastado da presença do Senhor. Mande um vídeo para um líder que está desanimado. Mande um vídeo para alguém que está triste, num quarto trancado com depressão. Essa é a hora de você fazer a sua missão nessa terra, que é levar o evangelho, propagar o evangelho para toda criatura. Então faça o quê? Faça a sua parte. Envie, curta, compartilhe com outras pessoas. Porque eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar as vidas que estão escutando esse vídeo. Não é por acaso que nós estamos aqui, não é por acaso que nós marcamos esse encontro. É para que você seja alcançado. Que a presença do Senhor invada onde você está, na sala, na cozinha, no quarto, aonde você se encontra nesse momento. Que a palavra de Deus entre no seu coração. Queime pela presença de Jesus e seja íntimo dele. É esse o conselho que nós demos hoje. E muito obrigado, irmão Alex. Obrigado mesmo por nos aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente, dizer que é um motivo de grande alegria. Amém. Grande alegria estar aqui com o irmão. Eu que agradeço, agradeço a oportunidade de poder estar aqui com vocês. Eu sei que Deus prepara momentos, Deus cria situações para a gente poder estar, né? Então, que eu peço a Deus, que Deus continue abençoando vocês nesse projeto, que Deus dê força para vocês, que esse canal de bênção de Deus possa alcançar tantas e tantas outras pessoas, e que você também possa ser um canal de bênção de Deus, compartilhando com um amigo, com um parente, com um vizinho, e vamos fazer a obra de Deus seguir avante, para que o nome do Senhor seja glorificado, que Deus continue abençoando vocês, vitaminando o coração de vocês, e que vocês possam ser sempre essa bênção de Deus que vocês têm sido na nossa cidade, na cidade vizinha, que vocês venham ser um canal transmissor, como já tem sido das minhas vidas. Fica aqui a minha alegria, a minha gratidão, poder participar com vocês, e que Deus possa abençoar vocês em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, se você chegou até aqui, curte, compartilha, comenta, porque isso faz muito... é muito importante para que o reino de Deus seja propagado aqui nessa terra. Então, essa é a sua missão. A gente conta com vocês e até uma próxima. Tchau! Geração do confirmado.